Nós vamos ler juntos o texto inicial que se encontra no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, ao final do capítulo 12. Final do capítulo 12 do Evangelho de Marcos. Começaremos a leitura no versículo 38, para termos o contexto, mas o personagem de hoje é a viúva pobre, né, que fez uma oferta da qual o Senhor, falou algo muito impressionante. Então, Marcos, capítulo 12, a partir do versículo 38, lemos: E ao ensinar dizia ele: Guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares, e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas, e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão um juízo muito mais severo. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a um quadrante. E, chamando seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Pai amado, damos graças a Ti porque somos convidados pelo Teu Filho a nos reunirmos e a fazermos memória daquilo que foi feito para restaurar todas as coisas à Tua autoridade, Pai. Amém. E entre todas essas coisas estamos nós, os mais bem-aventurados entre os homens. Amém. Obrigado porque temos um Redentor. Obrigado porque temos quem se lembrou de nós e quem disse: desse eu cuido, desse eu resgato. Senhor, como nós te bendizemos essa noite com alegria, com gratidão. Amém. E agora, Senhor, ao abrirmos a Tua palavra, reconhecemos publicamente que só o Senhor tem palavras de vida eterna. Amém. O Teu Espírito, aquele que precisa ungir os lábios e o coração, a mente, os ouvidos, para que a Tua palavra caia em boa terra. Amém. E produza 30, 60 e a 100 por um. Amém. O Senhor tem determinado, Senhor, um fruto para a Tua palavra. Amém. Nossa oração é, Senhor, obtenha esse fruto essa noite. Glorifica o Teu nome, que a Tua palavra prospere entre nós e em nós. Amém. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, esse é o nosso texto. Daqui a pouco vamos ver o texto paralelo no Evangelho de Lucas, só a parte que diz respeito à oferta da viúva. E ele é muito singular comparado aos demais textos que a gente vem considerando na série, porque, se os irmãos observaram, nós não temos nenhuma palavra registrada dita por essa viúva, né? E nem tampouco algo que o Senhor tenha dito diretamente a ela. O Senhor observou, chamou os discípulos à parte e fez uma observação para os discípulos com respeito à viúva. Mas a viúva mesmo, possivelmente sequer sabia que o Senhor a observava. Uma pessoa não tem nome, não está nomeada, né? É extremamente pobre, mas a encontramos no templo onde estava o gasofilácio. E esse é um ponto fundamental, nosso ponto de partida. Ela havia ido ao templo não para fazer uma oferta, mas para adorar a Deus. E estando lá, havia 13 gasofilácios espalhados ao longo do pátio das mulheres, que era o pátio dos gentios. Não é um pátio pequeno. Estima-se que cabiam 15 mil pessoas
não sabemos quantas pessoas havia ali, mas os irmãos estão lembrando que a Páscoa, né, era daí se isso aqui foi terça, o Senhor morreu na sexta, então terça, quarta, quinta, estava 4 dias da Páscoa. Devia ter muita gente. Possivelmente houvesse algo perto de 15 mil pessoas. Contudo, o Senhor olhou, Ele viu e Ele fez menção, Ele registrou o que essa viúva pobre havia feito. Então, assim, nosso desafio essa noite é considerarmos algumas coisas dentro desse texto e como o assunto é o de dar. E veremos em breve, não nesse só dinheiro. Porque, irmãos, se você não tivesse ser dado ao Senhor, Deus não tem nenhum interesse no seu dinheiro. Aliás, Ele não tem nenhuma necessidade do seu dinheiro, né? Mas a maravilha é o seguinte: quando nós nos damos ao Senhor, nós queremos dar mais, né? E queremos a bênção de ofertar ao Senhor, né? Então nós vamos aproveitar e lembrarmos de alguns princípios do ofertar que transcende a questão do recurso financeiro, né? Lembre-se, ofertar não é uma operação financeira, é uma operação cardíaca, né, do coração. Tem que ser alguma coisa que ocorre aqui, e o resto é consequência, né? E esse texto nos ajuda a entendermos esses aspectos. Antes de começarmos, rapidamente, o texto é muito simples, né? Mas há uma observação importante, muito interessante de fazer, se os irmãos voltarem algumas poucas páginas, ainda no capítulo 11 do Evangelho de Marcos. Nenhum dos 3 evangelhos sinóticos está organizado de forma cronológica, estritamente cronológica, nenhum deles. Mas dos 3, Marcos é o mais cronológico de todos, né? Observe o capítulo 11, versículo 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Aquilo era uma manhã. Os cronologistas do Novo Testamento entendem que essa é a manhã da terça-feira. Terça-feira. Então os irmãos pensam, dia seguinte, quarta, quinta, na sexta o Senhor, né, para a Sebe Pascal, a sexta-feira o Senhor, deu a sua vida por nós, esbarrei. Espero que os irmãos de casa ainda estejam me ouvindo. Se não, daqui a pouco. Daí, estão me ouvindo ainda? Bom, obrigado. Agora, provavelmente é um dos dias mais cheios registrados em todo o Novo Testamento. Se os irmãos só folhearem, né, então, o que aconteceu nesse dia de terça-feira, né, ensinamentos, as parábolas, a questão do tributo, né, os escribas e os fariseus já haviam determinado achar o Senhor, pegar o Senhor em contradição, né? E foi nisso daí, uma das tentativas foi a questão do tributo, quando foram ao Senhor com uma moeda, dizendo, é lícito pagar tributo a César? E o Senhor, com tanta sabedoria, respondeu aquela questão. Existe uma parte desse dia que está no Evangelho de João, que é no capítulo 12, quando os gregos se apresentaram e disseram, né, para Filipe, queremos ver Jesus, né? E teve esse caso da mulher, mas antes do caso da viúva, o Senhor estava no templo. Ao sair do templo naquele dia, ele não mais entraria naquele templo. Quando ele saiu do templo, terça-feira de tarde, o Senhor não voltaria mais ao templo. E ao sair do templo, foi quando os discípulos disseram, mestre, que grandes pedras. E o Senhor então proferiu o que conhecemos como sermão, né, profético dos capítulos 24 e 25 de Mateus. Tudo isso naquela terça-feira. Fora a questão dos gregos que temos em João capítulo 12. Então é muito impressionante se considerarmos todas essas questões, há várias parábolas, ensinamentos,
o Senhor, pelo seu Espírito, separou um espaçozinho para fazer o registro da oferta dessa viúva pobre. Isso deve ter pesado. Deve ter ganho alguma coisa no coração do Senhor. O Senhor disse: isso aqui eu quero registrar. Eu quero que isso aqui fique para a posteridade. Então, irmãos, muitas vezes é um caso daqueles tantos que a gente utiliza para contar para as crianças, né? E não dá muita importância. Mas o Senhor deu grande importância para essa questão. O Senhor estava a 4 dias da cruz, sabendo que estava pela sua frente. Imagina, tantas coisas passando, se fôssemos nós, né? A nossa cabeça não para de pensar nisso. Lembra do que acabou de acontecer ao longo do dia, do que está pela frente, e o Senhor parou para observar a oferta de uma viúva pobre. E como veremos, não somente dela. Então, essa é a nossa introdução, esse é o nosso contexto. É importante lembrarmos em que momento isso aconteceu, né? E é tão mais forte, né, quando lembramos desse contexto. O que sabemos dessa viúva pobre? É o que o nome diz, né? Que era uma viúva e que era pobre. E aqui fala algo a respeito da sua oferta. Então vamos aproveitar e olhar, para também termos um contexto do valor. Quanto será? Ela diz que depositou 2 pequenas moedas de cobre. Mas Marcos, ele diz que era o correspondente a um quadrante. Um quadrante é 1/4 de um asse. É 1/4 de um asse. Era 1/96 do denário, mas depois a gente fala do denário. Vamos pensar no asse. Então, o Novo Testamento vai nos dar uma ideia do que se comprava com asse. Então, nós vamos ver dois textos para a gente ter alguma ideia da ordem de grandeza do que aquela viúva depositou. O primeiro texto está em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, versículo 29. Não se vendem 2 pardais por um asse? 2 pardais, 1 asse. 1 pardal, meio asse. 1 quadrante, meio pardal. As 2 moedinhas de cobre da viúva equivaliam a meio pardal. Esse foi o tamanho da oferta do ponto de vista financeiro da viúva. Outro texto que nos dá essa relação pardal-asse. Lucas, capítulo 12. Aqui é muito interessante porque... Vamos ver se a conta dos irmãos, a calculadora, está boa. Então, Mateus nos diz, 2 pardais são comprados por um asse. Então, 2 asses compram quantos? 4 pardais, perfeito. Então, vamos lá. Nossa matemática, pelo menos, parece que coincide. Capítulo 6. Não, gente. Perdão, o que eu falei? Falei 12. Perdão, eu abri no lugar errado. Lucas capítulo 12, versículo 6. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? Bom, o que o pessoal diz? O seguinte, com 2 asses você compra 4 pardais e o 5º pardal era grátis. Vocês acham que essas promoções de supermercado são século XXI? Não? Mas, irmãos, o ponto é o seguinte, um pardal não valia nada. Não valia nada. O Senhor, logo depois daquele texto de Mateus, diz, olha, e contudo, nenhum deles cai em terra, se não for pelo consentimento do Pai. E logo depois, no versículo 30, diz, não valeis vós muito mais do que muitos pardais. Então, pardalzinho realmente era um detalhe que não passa desapercebido aos olhos do Pai, né? E
a oferta dessa viúva, sendo de 2 pratinhas de cobre, equivalentes a um quadrante, era meio pardal. Irmão, se um pardal vale pouco, meio pardal vale menos, né? E existe outra conta, né? Porque já que nós estamos menos afeitos à unidade monetária de pardal, né? Quantos pardais será que vale meu relógio? Não sei, né? Mas existe essa outra conta, que o quadrante, né, era 1,96 avos do denário. O denário era o salário de, por exemplo, uma faxineira, né, de um trabalhador. E se vocês fizerem a conta, a minha conta redonda é que ela deu algo em torno de R$2. Cada pratinho de cobre era alguma coisa equivalente a R$1 de hoje. O impressionante não é o tamanho da oferta. O impressionante era que era tudo o que ela tinha. E é por isso que o Senhor chamou seus discípulos à parte e disse: olha, uma coisa digo para vocês, essa viúva pobre deu mais do que todos os ofertantes. Se nós estivéssemos lá, talvez diríamos para ela: não preocupa com isso não. Né? Preocupa com isso, não é tudo que você tem. Não é nem razoável. Né? Observe que o Senhor não ensina que é isso que tem que acontecer. O Senhor observou. E ao observar, Ele nos diz como é que Ele vê o nosso dar. Como é que Ele avalia o nosso ofertar. Né? E no caso dela, possivelmente ela não tenha ido ao templo naquele dia para dar oferta. Com um pouco de imaginação, a gente pode pensar assim: ela foi adorar. Ela foi adorar. Era o que se fazia no templo. Reconhecer a soberania de Deus. Né? Ela era uma verdadeira israelita. O irmão Campo Morgan disse, eu acho que foi ele que disse, que ela estava era da mesma estirpe de Simeão, de Ana, de Maria, de José. Era da mesma estirpe. Ela cria no seu Deus. E foi lá adorar. E estando lá, alguma coisa mexeu com ela. Ela resolveu dar, talvez, o que ela tinha reservado para comprar um bocado de pão ao regressar para casa e jantar naquela noite. Ela depositou aquilo. Quando ela dá tudo o que ela tem, é como se dissesse: sou eu estou me dando por inteiro. Se eu não tiver o que jantar hoje à noite, não faz mal. Se eu não tiver o que comer amanhã, está tudo bem. Deus é que sabe, Deus é que cuida. Esse é o coração daquela viúva. Esse é o coração daquela viúva. Não se trata de uma questão do quanto ela depositou, mas da atitude com que ela procedeu. Então não temos muito mais o que dizer dela, até porque foi o Senhor que disse, né? Mas olhando para o Senhor, eu quero chamar a atenção dos irmãos da atitude do Senhor naquela ocasião. Então nós vamos agora sim ler o texto paralelo em Lucas capítulo 21. É assim que começa o capítulo 21 do Evangelho de Lucas. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Aqui eu quero chamar a atenção da atitude do Senhor. Versículo 1 diz: Jesus viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. O Senhor vê os ricos também.
E o versículo 2: viu também certa viúva pobre. O Senhor vê. O Senhor vê. O Senhor conhece. O Senhor sabe. O Senhor vê. Imaginem os irmãos, o Senhor depois daquele dia tão cheio e com as nuvens, né, se aglomerando em função da sexta-feira que vinha, a angústia, quando o Senhor chegou ao Getsemane e falou assim: estou angustiado, até que se cumpra. Né? Como um homem, ele sentiu aquele peso, aquele aperto no coração. Contudo, ele parou e tirou tempo para observar e ver. E, voltando em Marcos, um complemento a essa atitude do Senhor. Uma palavrinha que a gente lê, passa batido, mas é o ponto central desse texto. Marcos 12, versículo 41. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus, atenção, como o povo lançava ali o dinheiro. Não quanto de dinheiro o povo lançava. O registro do Senhor não é de quanto, apesar de que Ele sabe, né? Mas a questão aqui é como. Qual que era a atitude? E os irmãos lembram como que começamos o texto, aproveitando os 3 versículos de cima, né? Quando o Senhor fala assim: olha, guardai-vos os escribas. O negócio deles é aparecer. Né? Por falar em aparecer, essa última frase do versículo 41, que diz: ora, muitos ricos depositavam grandes quantias, isso é quase que uma interpretação do intérprete, porque ao pé da letra é assim: ora, muitos ricos depositavam muitas. Ponto. A palavra usada é isso, muitas. E entendem, né, que eram muitas moedas. E alguns imaginam, né, que eles, em vez de pegar uma nota de 200, pega 100 notas de 2, né? Que para eles era o barulho, né? Aquele tanto de moeda caindo no gasofilácio, todo mundo, né? Esses eram aqueles dos quais o Senhor diz: guardai-vos. Esses não, isso é aparência. E aí o Senhor disse: essa viúva pobre deu mais do que todos. Mas Ele explicou por quê, né? E nós veremos a razão disso daqui a pouquinho. Vou ler duas citações, uma com respeito à mulher, uma com respeito ao Senhor. Com respeito à mulher, pela lei tradicional, esse aqui é do Campo Morgan, do próprio Campo Morgan. Pela lei tradicional da época, ninguém podia lançar menos do que 2 moedinhas no gasofilácio. Não podia, não sei porquê, mas não podia. Fiquei imaginando, falei: Senhor, será que ela tinha uma moeda só e fez poupança para ter uma segunda, para conseguir depositar? Para conseguir colocar alguma coisa lá? Não sei. Era precisamente esse montante que ela tinha. No nível material, ela possuía o suficiente para fazer a menor oferta permitida. De acordo com sabedoria humana, se aquilo era tudo o que possuía, a prudência exigiria que ela as guardasse. Mas sua visão de Deus, sua fé em Deus e seu sentimento perante Deus exigiam que as entregasse para Ele. Então essa foi a primeira citação. A segunda citação é do Edersheim. E disse: o Senhor não lhe disse palavras de encorajamento, pois ela andava pela fé. E Ele não lhe ofereceu promessas de retribuição, pois o seu galardão estava nos céus. A viúva estava em paz. Ela pertencia ao Senhor, ela amava a Deus, andava por fé e sabia quem é que cuidar dela. E isso a libertou para fazer sua oferta.
Irmãos, então, esse basicamente é a história que temos diante de nós e as considerações que eu pensei ali dos escritos do irmão Campbell Morgan. Mas eu quero aproveitar, estou bem de tempo, quero aproveitar para relembrar junto aos irmãos alguns princípios do dar. Lembrando que o dar não é restrito ao aspecto monetário, financeiro, né? A menos que a gente se dê, nós não vamos dar mais nada. Pode ficar tranquilo, né? E temos alguns bons exemplos, né, no Novo Testamento, começando por essa viúva, né? Vamos abrir na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Temos outros exemplos ali. Nós vamos simplesmente frisar alguns princípios que podem ser úteis para nós. Ok? Nos capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios, Paulo lida com questões referentes a ofertas, né? Em particular, ele estava organizando uma oferta. Vamos ler a partir do versículo 1 do capítulo 8. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Uma das igrejas conhecidas da Macedônia, os irmãos lembram, era Filipos. Então, os filipenses, daqui a pouquinho nós vamos ver um versículo em Filipenses. Então, lembra, Macedônia aqui não estava restrito, mas certamente incluía a igreja dos filipenses. Porque no meio de muita prova, de tribulação, manifestaram abundância de alegria, não é de dinheiro, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Irmãos, palavras-chave: alegria, pobreza, riqueza, generosidade. Porque eles, testemunho eu. Falei, Paulo, assim, eu vi isso. Na medida de suas posses e mesmo acima delas. Essa é a história da viúva. Se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Eles entendiam que participar era um privilégio. Era bênção para eles. Versículo 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos primeiros ao Senhor. Irmãos, essa é a chave. Essa é a chave de qualquer processo de doação. Se dar primeiro ao Senhor. Uma vez nas mãos do Senhor, o Senhor nos moverá. O Senhor conduzirá. Ok? Depois a nós, pela vontade de Deus, etc. Então aqui temos, né, um exemplo muito bonito da parte deles. Versículo 12 ainda. Porque se há boa vontade, será aceita, conforme o que o homem tem e não segundo o que ele não tem. Em nenhum lugar do Novo Testamento se ensina para você dar o que você não tem, ou você dar o que você não quer dar. Mas aqui é um princípio. Então, assim, boa vontade. Agora, irmãos, maior exemplo de todos, versículo 9. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, pensa o que? Subsistindo na forma de Deus. Irmãos, que riqueza que é essa? E é claro que isso não é dinheiro, porque aqui ele precisa de dinheiro. Ele diz, todos os animais do campo são meus. Todos. Se eu tivesse fome, não ficaria nem nada. Eu não preciso disso. Subsistindo em forma de Deus. Não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes assim mesmo se esvaziou. E esse texto diz que sendo rico se fez pobre. Ele deu tudo o que ele tinha. Por amor de nós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Irmãos, esse é um princípio espiritual. A vida
surge da morte. A riqueza surge da falta, surge da pobreza. Quando o Senhor multiplicou e alimentou 5.000, só homens, fora mulheres e crianças, de onde que saiu aquela abundância? Foi da pobreza de um menino, de um garoto. 5 pães e 2 peixes. 2 pratinhas de cobre. Mas na mão do Senhor. Da morte sai vida. Da pobreza sai recurso. Né? E quando o Senhor se deu, Ele sabia disso. Sabia que para nós termos vida, não havia atalho. Precisava dar a sua vida por nós. E foi assim que Ele fez. Irmãos, nós não temos outro maior exemplo de ofertar do que na pessoa do nosso bendito Senhor Jesus Cristo. Capítulo 9. Outros princípios importantes envolvendo o ofertar. Versículo 6 do capítulo 9. E isto afirma: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. A ceifa é proporcional ao que se semeia. Irmãos, já é assim no natural? Imaginem vocês, um daqueles grandes latifundiários resolver falar assim: olha, esse ano, eu vou plantar 1 metro quadrado de soja. Vai brotar, vai dar o equivalente a 1 metro quadrado de produto, né? Não vai ser mais do que isso. Mas se ele plantar hectares e hectares e hectares, ele pode pretender, né, colher muito. Isso é um princípio natural que também se aplica ao espiritual. Isso afirma: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Versículo 8. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Versículo 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam atribuídas graças a Deus. Irmãos, o dar, qualquer que seja, né? Nós, por enquanto, estamos falando muito de dinheiro, daqui a pouco nós vamos falar de nos dar ao Senhor, em adoração, em serviço. O princípio é o mesmo, né? E é o que eles chamam do ciclo virtuoso. Quanto mais você dá, mais o Senhor te dá, e mais você quer dar, e aí vai. Quanto menos você dá, menos você recebe, e aí você tende a retrair. E aí, meu amigo, aí é andar para trás, né? Versículo 7, que pulamos de propósito. Outro princípio importante. Cada um contribua segundo tiver no bolso. Né? Bateram aqui a corneta aqui, não. Tiver proposto no coração, irmãos. Gente, dar é uma decisão do coração. Eu quero dar, eu vou dar. Assim, é uma determinação que você faz aqui, ó. Por isso que eu disse, não é uma questão financeira. Não é uma questão financeira. Não é essencialmente financeira. Ela é de coração, né? Segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade. Se você sente que você vai ficar triste, não precisa dar, não. Espera o Senhor te dar alegria de querer dar, né? Ou por necessidade. Não, tem que dar, porque se eu não der, também não é uma atitude que Deus espera de nós, né? Porque Deus ama a quem dá com alegria. Eu sempre lembro da história do filho de um irmão, muito querido, pequeno, e falava assim: pai, aqui não diz que Deus ama quem dá com alegria, que melhor é dar do que receber? Por que eu fico tão mais feliz quando eu recebo? É assim que a gente começa, né? Mas
aos poucos, o Senhor vai nos dando a condição de nos alegrarmos, de sermos tão mais felizes e satisfeitos, né, quando a gente tem possibilidade de ajudar. Muito bem. Filipenses, aqui é o versículo que eu havia prometido para os irmãos. Nós vamos pegar uma frase aqui para dar uma virada, uma guinada aqui nas nossas considerações do dar. Nós vamos chavear, né, de dinheiro, que é basicamente o que né, digamos, a espinha dorsal do que a gente vem dizendo até agora, para o aspecto de nos darmos ao Senhor. Capítulo 4 do livro de Filipenses, ao final do livro, Paulo agradece uma oferta recebida de uma das igrejas da Macedônia, né? Veja como que ele agradece no versículo 18, capítulo 4. Diz: recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Essa é uma frase que a gente precisa considerar. Porque é como se nós damos, a gente ganha em todos os aspectos, né? Ajudamos quem precisa, aquilo sobe como aroma agradável ao Senhor, o Senhor nos alegra o coração, o Senhor nos multiplica do jeito dele, no tempo dele, quando ele quiser, né? Quando o Senhor Jesus Cristo disse, olha, ao tal do jovem rico, né? Fala assim, olha, vende tudo que tem, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Já parou para pensar que um dia nós vamos encontrar com o Senhor e ele vai chamar assim, olha, seu tesouro está aqui, ó. Eu falei assim, Senhor, nem sabia, né? Nem sabia. É quase igual achar uma nota de 50 numa calça que ficou perdida, mas você não estava esperando por aquilo, né? Mas o Senhor já disse, o Senhor já nos antecipou, né? Onde estiver seu coração, ali está o seu tesouro. E o tesouro nós temos como, né, fazer um investimento eterno, onde traça e ferrugem não corroem, onde ladrões não escavam nem roubam, né? Onde não tem o golpe do Pix, né? E tantos outros por aí, né? Então, irmãos, nós vamos tomar essa frase, de que Paulo reconheceu de que aquela oferta que havia chegado para ele, pela qual ele teve alívio, havia subido a Deus como aroma suave. Então nós vamos a considerar alguns aspectos tipológicos das ofertas do Antigo Testamento. Nós vamos olhar apenas uma oferta. Aparece no livro de Levítico, capítulo 2. Levítico capítulo 1 fala da oferta de holocausto. O holocausto era a oferta que precisava ser apresentada a Deus para que o homem fosse aceito. Ela fala de redenção, né? E essa oferta envolvia sangue, por razões que hoje nós entendemos bem. E essa oferta era toda queimada e era toda de Deus. Era um holocausto, né? A segunda oferta que aparece no capítulo 2 de Levítico chama oferta de manjares. Chama oferta de manjares porque parte dela era entregue para Deus e o que sobrasse podia ser consumido pelos sacerdotes. Então, eles comiam aquilo, por isso que chama oferta de manjares. E ela não envolve o sangue, porque aqui o foco não é a redenção, não é a expiação do pecado, mas é a santidade da nossa vida. E a nossa entrega a Deus. Dizem que por meio da oferta de manjares, a pessoa se entregava ao Senhor. Então vamos olhar só alguns princípios que estão, digamos, por detrás da simbologia dos elementos, dos ingredientes que compunham essas ofertas. Versículo 1, capítulo 2. Quando alguma pessoa fizer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. Não é só a farinha. A flor de farinha é aquela parte super fininha, né? Que não tem nenhum grânulo. Aquela farinha bem amassada, bem triturada. Sempre fala do processo da cruz, do processo de passar por esse triturar, né? E também da nossa santidade, né?
Nela deitará azeite. Praticamente todas essas ofertas têm azeite que nos lembra do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, não inventa de achar que você vai fazer alguma coisa. É o Senhor que tem que operar por meio do seu Espírito em nós. Então deitará azeite e sobre ela porá incenso. Incenso fala da nossa devoção, das orações, daquilo do mais profundo do coração, né, que a gente entrega para Deus. Então, o versículo 2 diz: levá-la aos filhos de Arão, sacerdote, um dos quais tomará dela, então, vai tomar um punhado da flor de farinha e do seu azeite. Atenção, punhado de farinha, punhado de azeite, se é que a gente pode falar, aqui não fala punhado de azeite, mas um pouco de azeite, todo o incenso. O incenso todo era para Deus. Tem aspectos da nossa vida, irmãos, que é sempre 100% para Deus. Ao passo que parte da nossa vida, né, da santidade que o Senhor desenvolve em nós, pode ser apreciada aqui tipologicamente pelos sacerdotes e pelos filhos de Arão, né, pelos irmãos. Existem aspectos que não. Existem aspectos que são exclusivos de Deus. Né? Isso aqui está representado pelo incenso, que era todo para Deus. E o queimará como porção memorial sobre o altar. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Aqui está a conexão lá com a fala de Paulo. Né? Ou seja, ele nos remete a esse texto. Né? O que ficar da oferta de manjares será de Arão e dos seus filhos. É por isso que chamava de manjares, porque eles podiam comer. É coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Outro princípio importante. Versículo 5. Se a tua oferta for de manjares cozidos na assadeira, será de flor de farinha, já vimos isso, sem fermento. Guardai-vos do fermento dos fariseus. Guardai-vos das aparências. O fermento é algo que dá aparência, mas na hora que você pega aquele pão de queijo que você acha que pesa, né? Deve pesar meio quilo, pelo que você abre, não só uma casquinha, né? Tem nada dentro. Não tem nada dentro. Aparência. Né? E o processo é de decomposição. O processo natural da fermentação é decomposição. Vai gerando aquele gás e pronto, aquilo incha aqueles furinhos que a gente gosta de ver no pão. Né? Então aqui diz, olha, sem fermento. E a gente logo lembra da fala do Senhor com os seus discípulos antes do evento da mulher, da viúva. Guardai-vos, cuidado, atenção. Tem gente que faz as coisas para aparecer. Nós não podemos nos apresentar a Deus desse jeito. Não podemos. Não podemos chegar diante de Deus com fermento. Né? Amassadas com azeite. De novo, o azeite. E aqui fala de amassada com azeite. Eu não sei que receita você seguiram para o pão. Mas quando eu faço o pão para os irmãos, eu amasso o pão com azeite. Né? Então, o que está aqui. Mas é interessante, é o que dá a liga. Mas depois que você amassou, você olha assim, você não vê o azeite. Ele está lá. Cumpre seu papel, mas você não vê. Você não pode dizer, tá aqui, como diz, pôr o dedo na ferida, né? Pôr o dedo no azeite, não tem como. Então, isso nos diz muito da nossa vida peculiar com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele precisa nos amassar com ele mesmo. Ele tem que fazer parte da nossa vida. Talvez algo que de fora alguém não possa dizer, olha que coisa. Não, isso é fermento, deixa isso por conta do fermento. Fermento que mostra, que aparenta. O azeite não. Mas olha que interessante. Versículo 6. Em pedaços a partirás e sobre ela deitarás azeite. É a oferta de manjares. Irmãos, azeite 2 vezes. Azeite na hora de amassar e depois de amassado você joga o azeite por cima. Irmãos, isso fala tanto da nossa experiência. Porque se por um lado nós precisamos de caminhar diariamente com azeite, em algum momento nós vamos precisar de uma unção especial do Senhor. É exatamente essa palavra, unção. Unção, exatamente isso. Né? Ou seja,
numa visita, numa palavra, com as crianças, enfim, tantas situações em que, primeiro, precisamos ter sido amassados com azeite. Mas, irmãos, na hora H, como nós precisamos, né, de ser untados com azeite. Né? Então, só mais alguns princípios aqui alguns já apareceram. Versículo 11. Nenhuma oferta de manjares que fizerdes ao Senhor se fará com fermento. Nenhuma. Né? Porque de nenhum fermento e de mel nenhum queimareis por oferta ao Senhor. O mel também tinha propriedades, né, o doce do mel acabava provocando um pouco de decomposição, mas os estudiosos dizem que o mel aponta para outras coisas, aponta para aquilo que é agradável ao paladar. E muitas vezes no nosso ofertar ao Senhor há coisas que não são agradáveis ao nosso paladar, entenda a nossa carne, ela rejeita aquilo, mas diz, olha, não é por aí, esquece de mel. Deles trareis ao Senhor por oferta das primícias, todavia não se porão sobre o altar como aroma agradável. E por fim, toda oferta dos teus manjares temperarás com sal. A tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás sal. Sal, tipologicamente, é o oposto do fermento. É o que preserva. Fermento é o que decompõe. Sal é o que preserva. Por isso o Senhor disse, sois sal da terra. Foi sal da terra. Irmãos, quando o Senhor tomar a sua igreja, esse mundo vem abaixo assim, virá abaixo, já diz Paulo em 2 Tessalonicenses. Aí pronto, aí um homem da iniquidade vai manifestar com força, porque aquele que o detém será tomado. Provavelmente o Espírito Santo que habita na igreja, que é o sal da terra. E toda a palavra do apóstolo Paulo, em Colossenses, que diz que a nossa palavra tem que ser temperada com sal, não é? Então, sal fala de ponderação, de sabedoria espiritual. Então, são essas coisas que envolvem o nosso ofertar, que deve subir ao Senhor com aroma suave. E para terminarmos nossas considerações, vamos à terceira parte. Então, nós vimos, irmãos, a questão do ofertar recursos. A questão agora de nos apresentar, né, em adoração ao Senhor. Uma adoração na forma de que suba como aroma suave ao Senhor. E agora vamos considerar algo que talvez esteja mais próximo ao serviço, né, no contexto da casa de Deus. Então, para isso, nós vamos lançar a mão de a tipologia, né, vamos começar com o tabernáculo, capítulo 25 do livro de Êxodo, né? Depois nós vamos mencionar rapidamente o templo de Salomão. Aí nós vamos pular lá para frente, quando Zorobabel estava reconstruindo um templo que aos olhos dos homens era tão menor, né? Tão menos glorioso. Mas Deus disse que não era assim. Capítulo 25 de Êxodo começa com Deus chamando o povo, deixando o povo livre para ofertar. Porque eles iam construir o tabernáculo. Na época das peregrinações, né, no deserto, e também quando eles tomaram posse da terra, não havia templo, havia o tabernáculo. O templo veio com Salomão. Davi queria construir o templo, mas Deus disse, você não. Você junta o material, seu filho construirá o templo. Então esse foi o primeiro templo, né, fundado no chão, sedimentado no chão. Né? Essas coisas foram passando e esse templo de Salomão acabou sendo destruído e depois foi erguido outro. Versículo 1, capítulo 25. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo um homem cujo coração o mover para isso. Se o teu coração não te mover para isso, seja honesto, sincero com o Senhor.
né? Joga fora o fermento, fala assim, Senhor, é isso, estou nesse ponto. O Senhor é bondoso, o Senhor vai lidar com você do jeito dele na hora dele, né? Mas aqui deixa claro, é o coração que tem que mover. A decisão, a proposição está aqui. A gente olha para a carteira, para o saldo, para o calendário, para o tempo, para o relógio. O Senhor diz, esquece disso. Esquece disso. O seu coração, você está disposto? Você quer? Muito bem, vamos lá. De todo homem cujo coração mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Essa é a oferta que dele recebereis: ouro, prata, bronze, estofo azul, púrpura e camesim, e linho fino, e pelos de cabra, e pelos de carneiro, tintas de vermelho e peles finas, e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. Muito bem. É um aspecto que vou apontar para os irmãos no capítulo 25 rapidinho, que é com isso que eu preciso fechar, não nesse texto, mas com essa ideia. É que na mobília que havia dentro do tabernáculo, havia coisas que eram de ouro maciço e havia coisas que eram feitas de madeira. Por isso que menciona madeira. Mas a madeira era toda recoberta de ouro. De modo que quem entrasse só via ouro. Só via ouro. A madeira estava lá, mas ele não via madeira. Então vamos... Aquilo que era, por exemplo, de madeira recoberta de ouro. A arca, capítulo 25, versículo 10. Também farão uma arca de madeira de acácia, de 2,5 côvados será o seu comprimento, etc. Versículo 11. De ouro puro o cobrirás. Por dentro e por fora a cobrirás. E farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. Outro item que era de madeira recoberto de ouro. A mesa. Então, versículo 23. Também farás a mesa de madeira de acácia. Aí dá as dimensões. Versículo 24. De ouro puro a cobrirás e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor. Agora, 2 itens que eram de ouro puro. Propiciatório, por razões praticamente óbvias, né? Versículo 17. Farás também um propiciatório de ouro puro. Isso não era de madeira recoberta de ouro, era de ouro puro. E o candelabro era outro item que era de ouro maciço. Versículo 31. Farás também um candelabro de ouro puro. Irmãos, madeira fala da natureza do homem, né? Da terra. Quando o Senhor plantou o homem no jardim, plantou árvores das quais o homem se alimentaria. Quando vemos aqui ouro e madeira, sempre nos remete à encarnação do Senhor. Sempre nos remete à encarnação do Senhor. Mas também nos remete à igreja, porque nós estamos falando do tabernáculo, que é onde Deus habitaria. É onde ele se encontrava, né? Era o lugar onde ele estava entre seu povo naquela época, né? Então, há madeira, mas quem entrasse ali não via madeira. E assim deveria ser entre nós também, irmãos. Alguém entre nós deveria ter impactado pela presença de Deus de tal forma, como se só estivesse vendo ouro, né? Mas de vez em quando, né, a madeira acaba aparecendo e sabemos que os nossos problemas acabam começando por aí, né? Então, assim, o ouro sempre fala daquilo que é a natureza divina, caráter de Cristo. Somos madeira, mas pela bondade de Deus, Ele nos recobre de ouro. E apesar de sermos lá dentro madeira, quem vê de fora vê ouro. É aquilo que o Senhor fez por nós, né? E isso estava lindamente simbolizado no tabernáculo. Não somente no tabernáculo, também no templo. Vejamos primeiro livro de Reis. Esse é o
É o penúltimo texto que a gente abre, irmãos. Estou de olho no relógio aqui. Primeiro capítulo de Reis, 1 Reis, capítulo 6. Aqui é a descrição de Salomão. Salomão construindo o templo que dizem que nunca houve igual, possivelmente nem haverá. Versículo 9. Assim edificou a casa e a rematou, cobrindo-a com um tabuado de cedro. Cedro é madeira. Os andares que edificou contra a casa toda eram de 5 côvados de altura e os ligou com a casa com madeira de cedro. Versículo 15. Também revestiu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro, desde o soalho da casa até o teto, cobriu com madeira por dentro e cobriu o piso da casa com tábuas de cipreste. Versículo 16. Da mesma sorte, revestiu também os 20 côvados dos fundos da casa com tábuas de cedro, desde o soalho até o teto. E esse interior ele constituiu em santuário, a saber, o Santo dos Santos. Versículo 21. Por dentro Salomão revestiu a casa de ouro puro e fez passar cadeias de ouro por dentro do Santo dos Santos, que também cobriram de ouro. Assim cobriu de ouro toda a casa, inteiramente, e também todo o altar que estava diante dos Santos dos Santos. Irmãos, a madeira estava ali, mas de fora o que se via era somente o ouro. Mas esse templo foi destruído, né? Possivelmente pelos babilônios e coisas do tipo, né? Começou com Nabucodonosor levando as coisas, né? Mas quando o Senhor moveu o povo para a regra que a gente chama de remanescente, para voltar e construir o novo templo, começou em várias etapas. A primeira foi com Zorobabel, né? E nos dias de Zorobabel, em que eles estavam tentando reedificar com muita dificuldade, né? Esse templo, não esse templo, mas o que ficou sendo conhecido como Templo de Zorobabel, né? Houve profetas que profetizaram à época. E nós vamos ler um desses que profetizaram à época, procurando encorajar Zorobabel e o povo, né? Aliás, do ponto de vista escatológico, esse é o período em que nós nos encontramos, possivelmente. Essa é a reconstrução, né, daquilo que com o tempo se foi, né, perdendo. E aquilo é logo antes do período intertestamentário e logo depois a primeira vinda do Senhor. Vamos abrir no livro de Ageu. O povo foi desanimando. Começaram bem. Saíram lá da Babilônia, para uma terra em que não tinha nada. Mas eles criam que aquele era o lugar do propósito de Deus, Jerusalém. Começaram, mas, como era de se esperar, as intempéries e as oposições foram muito fortes. E aí, com o tempo, esfria daqui, esquece dali. Cada um começou a cuidar da sua própria casa, e o propósito para o qual eles haviam ido estava quase que de lado. E nós vamos pegar o profeta, o Senhor por meio do profeta, chamando a atenção do povo nesse ponto. Versículo 3, capítulo 1 de Ageu. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestiu-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Qual é o nosso passado?
O nosso passado é tudo o que aconteceu até este instante. Já é passado. Quando fala considerar o vosso passado, a gente pensa assim, nós vamos ter que voltar para aquela época que eu nem lembro o que aconteceu. Não é isso. É tudo deste instante para trás. Considerai o vosso passado. Olha para a sua vida. Olha o que foi seu dia de hoje, o dia ontem, o dia anteontem. Considerai o vosso passado. E agora vem um convite. E a Bíblia, na verdade, sabemos que é um convite, mas soa como uma ordem. Ele vem em 3 etapas. Diz, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Acabamos de ver quanta madeira Salomão utilizou para edificar aquela casa. Aliás, ele chegou a fazer um pacto com Irão, né? Que eles só trocavam. Irão mandava madeira, né? E Salomão retribuía com bens para construir a casa. Deus determinou construir, edificar a sua igreja por meio de pessoas. Essa é a madeira. Mas não pode ser pessoa que fica ali com a tábua à vista, né? E aí às vezes a gente começa a ficar preocupado, assim, mas só apenas uma madeira, né? E é verdade, é um fato, né? Pensando em termos da viúva, a gente olha para si e fala assim, eu sou como aquelas 2 moedinhas, meio pardal, num junto um pardal. Eu não consigo voar. Meio pardal, a asa só, não vou. Então assim, às vezes a gente se sente dessa maneira diante do Senhor, né? Mas o Senhor, surpreendentemente, diz nesse texto, lembra do contexto, né? Diz, olha, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Não, você não precisa trazer nada do que você não é, nada do que você não tem. Mas você tem que vir. Você tem que subir ao monte. Você tem que construir. Aí a gente pergunta assim, mas Senhor, e então? Mas só madeira? Vira a página. Capítulo 2, versículo 8. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor diz, você traga a sua madeira e deixa o ouro comigo. Eu recupro, eu cubro. Né? Para aquela pobre viúva, a palavra era, traga as suas 2 moedinhas. E quando ela depositou, o Senhor diz, ela deu mais do que todos. O Senhor podia fazer uma fortuna com aquelas 2 moedinhas, do jeito dele, no tempo dele, com o poder dele. Ao passo que não creio que ele pudesse ou quisesse fazer grandes coisas com as muitas moedas que outros depositavam. Então, irmãos, quando nós consideramos essas coisas diante do Senhor, confesso, toda vez que eu leio essa história da viúva, eu me sinto pequeno e mesquinho. Ela deu tudo o que ela tinha. Eu nunca dei nada e cheguei em casa e abri a geladeira e estivesse vazia. Nunca. Nunca. O Senhor tem que ter misericórdia de nós. O Senhor tem que ganhar meu coração. Mas o convite é do Senhor. E Ele é muito positivo. Ele diz, olha, suba o monte. Traga madeira. Imagina se eu tivesse falado, traga ouro. Olha que aperto. Olha que aperto. Mas o Senhor não diz isso, o Senhor diz, traz madeira. Meu é o ouro. Minha é a prata. O Senhor não fica devendo nada a ninguém. Mas nós precisamos, diante do Senhor, pedir que nosso coração seja ganho. Para que nós nos apresentemos ao Senhor de forma aceitável, agradável, que isso suba ao Senhor como oferta, e aroma suave ao Senhor. Eu espero que os irmãos percebam que não é uma questão financeira, apesar de que toca nisso às vezes, mas essa não é a questão mais fundamental. Que
Que o Senhor fale no nosso coração. Amém. Toda vez que lermos a história da viúva, mexe conosco. Misericórdia. Senhor, eu nem sei se ela comeu naquela noite. Eu creio que não. Eu creio que não. Ou quem sabe, né, o Senhor proveu naquela noite. Mas não é essa a impressão que a gente tem. A impressão que a gente tem é o seguinte, que estava tudo bem para ela. Existe uma frase no Salmo muito linda. O salmista diz assim, bem-aventurado o homem em cujo coração os caminhos estão aplanados. O coração está tranquilo. Está tudo certo. Se for assim, está certo. Se for assado, está certo. É nesse ponto que Deus quer nos levar. É isso que a Bíblia chama de um lugar espaçoso. Você não está apertado. O Senhor te deu paz. E é nessa paz que o Senhor deseja que nós caminhemos. Né? O que quer que apresentemos ao Senhor, irmãos, vamos fazê-lo com alegria e com sinceridade. Lembre-se, fermento, mas nem pintado de cor-de-rosa. Então é preferível não tomar um passo, a ser um passo falso, a ser um passo que não é nosso, não é a gente. Eu estou fazendo só para sei lá o quê. Né? É até ruim tentar imaginar qual que seria uma razão. Né? O Senhor nos conhece. O Senhor quer nos abençoar. Né? Subir ao monte, trazer madeira e edificar a casa. Essa é a nossa parte. E o Senhor então diz, minha prata, meu é o ouro. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Pai, nós bendizemos o teu santo nome, porque tudo é teu. E nós somos teus. Senhor, ganha o nosso coração. Ganha nosso coração. Que haja alegria, que haja disposição, que haja vontade de nos entregarmos inteiramente, primeiro a Ti, Senhor, depois àquilo que o Senhor nos mover. Livra-nos, Senhor, das aparências, livra-nos, Senhor, de questões tão pequenas, tão vazias, que o que quer que façamos, o façamos, Senhor, com realidade. Ó, Senhor, certamente o Senhor é aquele que da pobreza o Senhor tira a riqueza. Daquelas 2 moedinhas de cobre, o Senhor diz, olha, isso aqui é muito mais do que todos os demais deram. Os nossos 5 pães e 2 peixinhos, o Senhor pode multiplicar e saciar uma multidão. Essa, Senhor, é a nossa esperança. É esse o nosso pedido nessa noite. Glorifica o teu nome, Senhor. É em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém.